Vamos, meus queridos! Demorando a entrar aqui, porque eu estou ajustando o telefone para a gente fazer também uma transmissão pelo Instagram, mas, enfim, vamos lá, deixa eu ligar aqui. Espero que não caia. Espero que não caia, não é verdade? Estou com dificuldade, gente. Sabe quando o suporte do telefone ele não fica firme? Ele está todo assim, desmilinguindo? É como está acontecendo aqui. Mas deu tudo certo, acho que foi, espero que fique. Vamos, que nós temos trabalho. Bem-vindos, meus queridos, bem-vindo para vocês que estão aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Bem-vindos para vocês que estão aqui com a gente no canal, gente, OAB Penal com Elas, do Instagram. Na verdade, a gente está iniciando hoje, eu combinei com a Claudinha, porque a gente já tentou, em outras ocasiões eu fazia diariamente, na véspera da prova, perto da prova da OAB. Aí agora a gente decidiu fazer o seguinte, vamos começar um pouquinho antes. E, em vez da gente transmitir nos nossos canais do YouTube pessoais, vamos transmitir no canal do YouTube do Penal com Elas, né? E da mesma forma, em relação ao vídeo, para a gente colocar aqui no OAB Penal com Elas, no Instagram, para que vocês possam interagir mais. E a ideia é exatamente vocês saberem exatamente onde procurar todos os vídeos. Então, a gente vai fazer assim, 3 gravações por semana, tá? A primeira gravação será minha, eu vou dar uma questão, discutir com vocês uma questão de processo penal da primeira fase da prova da OAB. E depois, a Cláudia, não hoje, no outro dia, provavelmente amanhã ou sexta, não sei, ela vai fazer uma transmissão de uma questão de penal. E depois, gente, entramos nós duas com uma questão de processo penal. Então, eu tenho esses 2 projetos lá no meu canal do YouTube, que é o canal Ana Cristina Mendonça, né? Então, lá no canal do YouTube eu tenho o projeto Respondendo a Questão para as questões de segunda fase da OAB e o projeto OAB Gabaritei para as questões de primeira fase. Lá temos mais de 22 vídeos já do OAB Gabaritei, temos muitos vídeos do Respondendo a Questão. Eu vou transferir todos esses vídeos também para o OAB Penal com Elas, aqui o canal do YouTube Penal com Elas. Então, vão ficar tanto na minha página pessoal, quanto no canal do YouTube do Penal com Elas. E eu estou esperando vocês nesses vídeos todos, podem mandar dúvida, tá? A ideia, gente, é que as transmissões serão sempre ao vivo, sempre às 10 da noite, porque às 10 da noite a gente não tem conflito de horário. E, novamente, eu vou gravar um vídeo de processo penal, questão de primeira fase, a Cláudia um vídeo de penal, questão de primeira fase, e depois nós duas juntas entramos com as questões de segunda, porque geralmente as questões de segunda fase da OAB, elas têm uma parte de direito material, uma parte de direito processual. E aí a gente vai trabalhar essas questões conjuntamente, tá bom? Então, eu vou transferir lá no meu canal do YouTube, você tem vários vídeos anteriores do OAB Gabaritei e do Respondendo a Questão, mas eu vou aos pouquinhos subindo aqui para o canal do Penal com Elas. Por isso, gente, que, olha só, quem está assistindo a gente no Instagram, eu vou tentar falar o melhor possível, mostrar e explicar de forma adequada, mas quem está no YouTube tem a vantagem de ver a nossa tela, né? E aí, na tela, eu vou rabiscar, eu vou mostrar a questão e tudo mais. De toda forma, dá para assistir nos dois. A gente que fica querendo botar aqui um acenar, né? Gente, ó, eu tô com... Tá vendo o negócio? Ele não está firme. Oh, Deus do céu, quando a gente fica com o negócio, não fica sustentando direito o apoio do celular. O que eu vou querer que vocês façam, gente? Que vocês mandem as dúvidas. Eu estou com o chat do YouTube aberto, tá? Eu estou com o chat do Instagram aberto. Pode mandar dúvida. E aqui no Instagram é legal, gente, que vocês me deem um feedback, né, de se está transmitindo direitinho ou não. Então, quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês mandarem dúvida, não caiu, não, tá tudo ok. A Claudinha lá, ó, tá direitinha lá. Eu espero que não tenha caído, né? Então, assim, na minha concepção, tá tudo certo. Deixa eu ver se eu tô falando aqui. Tá tudo certo. É porque eu botei na tela, né? Ela ficou na dúvida. E aí, gente, presta atenção. Isso é extremamente
é importante, né? Então, por que que esse nosso OAB Gabaritei está com o número 23? Ele está com o número 23 porque nós temos 22 vídeos de processo penal já gravados, né? E que serão, eu já transferi dois aqui para o nosso canal do YouTube, eu vou transferindo aos pouquinhos também para não sobrecarregar, vou botar 2 por dia, tá bom? E aí você vai chegar até o número 22, certo? Então, gente, seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir uma questão que eu acho que é extremamente importante e, embora seja uma questão de um tema que cai demais, aliás, ela é muito importante porque cai muito, né? Então, é um tema recorrente que está sempre caindo na prova da OAB de primeira fase e de segunda, cai nas duas. Tá? E, embora ele seja um tema recorrente, e a gente, de certa forma, fica pensando assim, ah, olha só, isso eu já sei e tal, é importante, gente, porque nós tivemos, agora há pouco tempo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é um marco importante que pode fazer a diferença na hora da nossa prova. Tá? Uma decisão da segunda turma do STF em novembro. Então, eu quero chamar a sua atenção e mostrar. E qual é a vantagem da gente estudar resolvendo questões de provas anteriores? Gente, a vantagem é que você se familiariza com o tipo de prova e como é a forma de cobrança, né? E além de você se familiarizar com a forma de cobrança, a gente sabe que nenhuma questão vai ser igual. Porque quando caem questões idênticas, tipo assim, caiu uma questão idêntica a uma que caiu numa prova anterior. Antigamente eles não faziam nada, mas de tempos para cá, eles começaram a anular essas questões, né, quando repete. Mas, embora não possa repetir, o tema ele pode ser cobrado 500 milhões de vezes, desde que a forma como a questão apresente o tema seja diversa, o caso concreto seja diferente. E não é só isso. Olhando uma questão anterior, antiga, você pode vislumbrar uma série de outras possíveis questões de prova. Então, a ideia é sempre extrair daquela questão o máximo que ela pode te oferecer. Então, como é que isso poderia ser cobrado? Olha só, isso aqui também fica alerta. Se cai dessa outra forma, como é que você responde? Então, isso vai fazer muita diferença na hora da solução da sua prova lá, né, no nosso caso, no 37º exame de ordem, lá em fevereiro, no dia 26 de fevereiro, tá? Então, vamos lá, gente, eu vou corrigir essa questão, prestem atenção. Para quem está no Instagram acompanhando, de novo, gente, pode mandar dúvida, não tem problema, pode mandar no chat do Instagram, pode mandar no chat do YouTube. E quem assistiu o vídeo depois também pode mandar as dúvidas. É só colocar a dúvida aí nas mensagens do vídeo, que a gente também responde com o maior prazer. Ou quem sabe isso não se transforma numa aula ao vivo, né? Em alguma coisa que a gente possa acrescentar aí e esclarecer a sua dúvida, caso ela seja de maior complexidade. Senão a gente responde ali mesmo e tal. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só, essa questão eu selecionei do 23º exame de ordem. Olha só, gente, 23, 23º, não é 33º, não. 23º exame de ordem. Ana, mas é uma questão muito antiga. Olha, se eu tivesse que contar na ponta do lápis quantas vezes essa mesma questão caiu, mas com outra história, e olha só, seriam várias. É um dos temas que mais cai na prova, certo? E que tema é esse? Gente, ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada, a vítima, a representação da vítima, prazo para representar, retratação da representação, a impossibilidade da retratação quando o crime é de violência doméstica familiar contra a mulher, salvo se for na presença do juiz, não é isso? Na forma do artigo 16. Então, isso tudo, gente, é algo extremamente importante e que a gente tem aí uma tendência cada vez mais de cobrança, cobrança e cobrança, até por causa
dos muitos casos, da multiplicidade cada vez maior, não é isso? Do crescimento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a tendência é que a ação penal pública condicionada esteja sempre na berlinda, tá? Então, vamos lá, vamos olhar essa nossa questão, é a questão de hoje, né? Então, toda semana uma questão, nunca vou repetir questões, são questões diferentes, então vale a pena você acompanhar, tá? Se quiser fazer maratona, tipo, em vez de maratonar Netflix perto da prova da OAB, né, gente? Vamos maratonar vídeo de questão, né? Então, pode pegar lá no meu canal do YouTube, enquanto não está aqui no Penal com Elas, e depois estará aqui no Penal com Elas também, tá? O OAB Gabaritei, que são questões objetivas, e o Respondendo a Questão, que são questões da prova discursiva da segunda fase do exame, tá? Então, vamos lá. Olha só, a questão diz assim: Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 2016. Então, presta atenção, isso aqui é 23º exame de ordem, por isso que é 2016, né? Então, a questão está fazendo referência lá atrás a um crime de ação pública condicionada praticado em 2016. Então, crime de ameaça. Gente, olha só, o nosso enunciado dessa questão, isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, tá? O enunciado dessa questão, ele deixa, e na prova da OAB é muito comum que isso aconteça, da questão deixar claro para você elementos que, de repente, você não tenha que saber de cabeça. Exemplo, será que você tem que decorar a pena dos crimes? Não. Mas a pena de um crime pode definir se o crime é ou não de menor potencial ofensivo, né? Então, normalmente, a prova da OAB, quando traz alguma exigência assim, ela vai colocar crime tal, entre parênteses, pena de tanto a tanto. Então, a gente não tem que ficar assustado, porque geralmente o enunciado da questão traz os elementos, né? Da mesma forma, a natureza da ação penal. Então, nesse exemplo, você vai observar que o enunciado da questão começa falando que o crime é um crime de ameaça, a data em que o crime foi praticado, e lá na frente, bem lá na frente, o enunciado vai dizer o crime é de ação pública condicionada. Mas, veja, aí eu tenho que puxar a orelha dos menininhos, né? E menininhas. Por quê? Porque, gente, olha só, tudo bem, a questão disse, mas é meio que obrigação sua saber quais são os crimes de ação penal privada, quais são os crimes de ação penal pública condicionada. Ainda que você não tenha que saber todos, eu não sei de cabeça todos, a gente tem que olhar na lei, algumas infrações a gente tem que ter certeza. Então, ameaça, a gente não tem dúvida, ainda que tenha sido praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, certo? Da mesma forma, eu tenho que saber o caso, a natureza da ação penal na lesão corporal, né, e as peculiaridades ali, das hipóteses em que é pública condicionada, as hipóteses em que é pública incondicionada. Eu tenho que saber que a regra nos crimes contra a honra é ação penal privada, mas que nós temos exceções. Então, lógico que você não precisa ter de cabeça todos, mas alguns, gente, se a prova algum dia não trouxer essa dica no enunciado, a questão não vai ser anulada por causa disso, não, tá? Então, a gente tem que mais ou menos conhecer pelo menos os principais crimes, ok? Então, vamos nós. Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 2016. Então, essa é a data do fato, 2 de janeiro de 2016. E quando a gente está fazendo a prova, a gente vai marcando o que é importante, viu, gente? É assim que a gente faz, tá? Buscando identificar o autor, já que nenhum membro da família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, que veio descobrir no dia 3 de julho de 2016 que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos.
razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Então, prestem atenção o que o enunciado está dizendo para você. Isso aqui é que é a grande chave do enunciado. O fato, a ameaça, ela aconteceu no dia 2 de janeiro de 2016, ok? Mas ele só descobriu quem foi o autor da ameaça no dia 3 de julho de 2016. Então, 2 de janeiro de 2016 é a data do fato, 3 de julho de 2016 é a data do conhecimento da autoria. Quando a gente pega essa questão de cara, nesse primeiro parágrafo, e isso não acontece em todas as questões, existem questões em que a gente vai ter que ler o enunciado todo para saber o que a questão quer. Nesse caso, o enunciado ele é muito claro. Ele está te dizendo que o crime é ameaça, como eu estou falando, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí ele traz a data do fato e traz o conhecimento da autoria mais de 6 meses depois. Só que o prazo decadencial para o oferecimento da representação, no caso da ameaça, gente, é de 6 meses contados do conhecimento da autoria, na forma tanto do artigo 38 do CPP, e olha que esse tema é tão importante que ele recebeu 2 artigos, o artigo 38 do CPP, e nós temos também lá os artigos dentro do Código Penal que falam da exigência de representação dentro do prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Então, repare, embora a data do fato seja 2 de janeiro, o prazo decadencial de 6 meses só começa a fluir do conhecimento da autoria. Então, o prazo só começa a fluir no dia 3 de julho de 2016, ok? Então, a vítima tem 6 meses contados da data do conhecimento da autoria, 3 de julho de 2016, para apresentar a representação, que é uma condição específica de procedibilidade ao oferecimento da denúncia. Então, vamos terminar a leitura do enunciado, né? E aí, veja, então, Carlos descobriu que era o filho, o ex-namorado da namorada, o ex-namorado da sua filha, né? O Silva descobriu que era o ex-namorado da sua filha, Carlos, né? E aí foi até a residência dele e houve uma discussão. Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, e aqui, gente, eu quero mostrar a você uma outra situação extremamente importante, tá? Bom, a gente leu o enunciado, e o enunciado dizia: Silva foi vítima de um crime, buscando identificar o autor, já que nenhum membro da família tinha, requereu de imediato. Quando você observa o primeiro parágrafo do enunciado, hora nenhuma a questão diz se Silva é homem ou mulher. E Silva é um sobrenome. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, eu poderia estar diante de uma situação de violência doméstica, mas contra a mulher. Mas não é. Por que que não é? Porque agora a questão diz, quando foi ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Então, salvo engano, né, e aí a questão depois diz, olha, Marta, né, no seu falecido marido. Então, a questão definiu que o Silva é homem. Então, no caso da questão, fica completamente afastada a aplicação da Lei Maria da Penha. Ficou claro? Ok, gente? Lembrando que a Lei Maria da Penha é a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher e que violência doméstica ou violência familiar. Então, por exemplo, tio e sobrinha, entendeu? Aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, sairia uma discussão aqui se o Silva fosse mulher, mas o Silva não é mulher, o Silva é homem, ok?
Então, voltando, né? Então, Silva foi vítima de ameaça praticada em 2 de janeiro, mas só conheceu da autoria em 3 de julho, certo? E aí, voltando no enunciado. Quando ia ao Ministério Público na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Ok? Então, essa é a hipótese. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, o Ministério Público oferece a denúncia. Então, esse é o nosso enunciado. E aí, como sempre, a prova da OAB pergunta, como advogado, você diria o quê? Como você orientaria seu cliente? Como advogado, o que você alega, né? Então, a prova da OAB é sempre trabalhada em casos concretos dentro desse formato. Então, presta atenção agora, certo? Que a hipótese é extremamente importante, não por conta da questão que aqui está apenas, mas por conta da decisão que eu mencionei, que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, agora em novembro, tá? Então, atenção, prestem atenção nisso. Quando morre a vítima, nós sabemos que, tanto no artigo 24, quanto no artigo 31, nós temos os sucessores processuais. Então, com a morte da vítima, o direito de queixa, quando eu estou diante de um crime de ação penal privada, e o direito de representação, quando eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada, passam ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, morreu a vítima. O direito de queixa antes pertencente à vítima agora poderá ser exercido pelo cônjuge, ascendente, descendente, irmão. É importante que deixe claro, sua cabeça fique bem clara em relação ao fato de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso e já não tem mais qualquer divergência que possa prevalecer depois da decisão do STF. Antigamente existia essa divergência, agora não existe mais. Então, o STF decidiu, na nossa prova está decidido. Então, a ministra Carmen Lúcia foi a relatora de uma decisão, de um acórdão, em que o Supremo diz convivente em união estável, óbvio, né? É equiparada ao cônjuge. Então, hoje, o famoso CAD, né? Então, vamos colocar ele aqui no papel, certo? Então, o nosso famoso CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, lá do artigo 24, parágrafo, e do artigo 31, ele tem 2,6, né? Ó, vou colocar assim. Por quê? Porque é o cônjuge ou o convivente em união estável. Ascendente, descendente, irmão, terão o direito de queixa ou o direito de representação, né? Então, eles sucedem a vítima no direito de representação, no direito de queixa. Então, eles passam a ser os legitimados. E aí, quando a gente pensa no artigo 31, gente, e também em relação à ação penal pública condicionada, a gente tem que lembrar que esta ordem do CAD tem que ser respeitada. O que significa a ordem ser respeitada? Significa que cônjuge prevalece sobre o ascendente, ascendente prevalece sobre descendente, descendente prevalece sobre irmão. E, novamente, convivente em união estável equiparado ao cônjuge. Então, o convivente em união estável prevalece sobre o ascendente, prevalece sobre o descendente e prevalece sobre o irmão. Ana, mas essa prevalência é uma prevalência de vontades? Não. Então, vamos prestar atenção nisso. Olha só. A vontade do cônjuge só vai prevalecer se dois quiserem. Como assim, Ana? Veja, se a vítima morre, como aconteceu aqui no caso do Silva,
Quem é que pode exercer o direito de representação? A mulher dele ou a filha dele. Os dois podem. Ela é cônjuge e a filha é descendente, né? Então, todos podem exercer o direito de queixa. Novamente, morreu a vítima. Se o cônjuge não quiser oferecer a queixa, o ascendente pode? Pode. Se o ascendente também não quiser, o descendente pode? Pode. E se o descendente não quiser, o irmão pode? Pode. Todos eles, com a morte da vítima, são legitimados para a queixa ou para a representação, ok? Agora, se dois quiserem, então a vontade de um não interfere na vontade do outro. Mas se dois quiserem oferecer a queixa, prevalece aquele que estiver antes na ordem sucessória. Então, exemplo, se o cônjuge quer oferecer a queixa e o irmão também, vai prevalecer o cônjuge. Entenderam? Então, isso é que significa a prevalência de vontades a que se refere o que se extrai de entendimento, de interpretação do artigo 36 do CPP. Ok? Novamente, o cônjuge não quer, isso impede que os outros legitimados exerçam o direito? Não, todos podem exercer. Todos têm legitimidade. Mas, se dois quiserem, aí sim a ordem importa. Aí prevalece quem está antes na ordem sucessória. Ok? Novamente, daí você guardar o CAD, que agora tem 2, 6. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Fechado, gente? Mas aí, vamos lá, né? O que mais que a gente tem que conferir? O que mais que a gente tem que olhar? A gente agora tem que pensar no restante do enunciado, porque aí a gente está explicando tudo, porque nós não sabemos, a nossa questão não vai ser igual a essa. Então, a gente vai explicar tudo que a gente precisa em relação a essa questão, né? Bom, aí a questão, ela diz assim, que a Marta, ela, no dia seguinte da morte do marido, ela vai até o Ministério Público e afirma oralmente que quer representar em face do autor do fato. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Gente, a representação, ela não precisa ser escrita. Não há necessidade de um termo de representação. A vida inteira, a gente sempre explicou assim, olha, representação não tem rigor formal. Se a vítima vai à delegacia, por exemplo, e registra a ocorrência, indicando que foi vítima daquele crime de ação penal pública condicionada. E aí, lembre-se, isso serve para qualquer crime de ação penal pública condicionada, inclusive estelionato. Estelionato agora é um crime de ação pública condicionada, não é verdade? Então, veja, a vítima foi até a delegacia, ela registrou a ocorrência, ela que buscou a instauração do inquérito e tudo mais. Neste caso, veja, é importante que a gente frise, representação não tem rigor formal. Beleza, então essa representação oral da Marta é suficiente? É suficiente, ok? E o Ministério Público, com base nessa representação, pode oferecer a denúncia perfeitamente, com tranquilidade, tá? E por quê? Porque a representação, ela foi oferecida no dia seguinte, olha só, ele descobriu no dia 3 de julho quem era o autor do fato, e aí ele indo para o Ministério Público, tudo diz que dá a entender que é no mesmo dia, né? Ele morre. Aí a Marta, no dia seguinte, então no dia 4 de julho, ela representa oralmente. Representação não tem rigor formal. Está dentro do prazo decadencial? Sim, porque o prazo decadencial, que é contado na forma do artigo 10 do Código Penal, né? Então, eu incluo o dia do início e não importa se o dia é útil ou não. Então, eu incluo o dia do início e aí, olha só, 3 de julho de 2016 foi a data em que o Silva descobriu quem era o infrator. Até quando
ele, Silva, poderia oferecer a representação, né? E, lógico, se ele morreu, a esposa dele. Até quando ela pode representar? Então, a gente vai contar a partir de 3 de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2017. 3 de janeiro de 2017, não. Como eu incluí o primeiro dia, eu vou excluir o último. Então, é até o dia 2 de janeiro de 2017. Então, o Silva e a mulher dele, né, no caso da mulher sucedendo ele na legitimidade para representar, veja, pode representar até 2 de janeiro de 2017. Então, não ocorreu decadência, está dentro do prazo decadencial e a representação pode ser feita pela mulher dele e, além disso, a representação ela pode ser feita oralmente, ela não tem rigor formal. Agora que vem a questão do ministro Edson Fachin, lá no habeas corpus que eu mencionei, julgado pelo STF, pelo plenário virtual. Né? No plenário não, pela sessão virtual da segunda turma, tá? Então, a decisão do ministro Edson, de relatoria do ministro Edson Fachin, ela dizia o seguinte, que embora a representação não tenha rigor formal, e isso aqui é que eu preciso que você se lembre, embora a representação não tenha rigor formal, a representação, gente, ela, na verdade, tem que demonstrar uma inequívoca vontade. Então, ela é uma manifestação inequívoca de vontade. Então, o fato da vítima ter, por exemplo, vou te dar um exemplo hipotético, tá? Imaginem que você tem um crime de ação penal pública condicionada, e aí houve a prisão em flagrante do indivíduo, aí os policiais que efetuaram a prisão em flagrante pegaram a vítima, o agressor, levaram para a delegacia, e aí foi registrada a ocorrência. E a vítima assinou a ocorrência. Mas, hora nenhuma, essa vítima disse de forma expressa que queria, né, representar. Não tem rigor formal, significa que não precisa de um termo de representação. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão da segunda turma, disse que, embora não tenha rigor formal, é preciso que seja uma manifestação da qual realmente se extraia da vítima que ela quer representar. E se essa inequívoca vontade na representação não for vislumbrada, não se perceber, a vítima tem que ser intimada para representar na forma da lei, do artigo 91 da Lei 9.099, dentro de 30 dias. Ok? Entendido? Então, eu preciso muito que você guarde essa decisão, tá bom? Porque é uma decisão, gente, que foi uma decisão proferida pelo STF, fora do que normalmente a gente verifica, mas que vai e pode trazer repercussões na nossa prova da OAB. Então, embora não tenha rigor formal, a representação depende de uma manifestação inequívoca de vontade. Deu para entender, gente? Todo mundo que está me assistindo aí? Deu para entender o que eu estou falando? Deu? Se não ficou dúvida, beleza, a gente continua com a questão. Então, no nosso enunciado está lá, o Silva foi vítima do crime de ameaça, dentro do prazo, ele morre, a mulher dele, dentro do prazo decadencial de 6 meses, oferece a representação oralmente ao promotor de justiça. Essa representação é válida? É. Ok? Aí a filha, ela pede para a mãe retirar a representação. E aí vem Marta, retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não tem mais interesse na representação. Mesmo assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça oferece denúncia no dia 7 de julho. Gente, olha só, no dia 6, ela se retratou. O artigo 25 do Código de Processo Penal estabelece que a retratação da representação é possível até o oferecimento da denúncia. A Marta, ela volta no Ministério Público no dia 6. A denúncia só foi oferecida no dia 7.
Então, a retratação da Marta é válida? A retratação da Marta é válida. Então, vamos anotar isso, porque isso é extremamente importante para a prova de primeira fase e para a prova de segunda. Então, reparem, eu tenho uma hipótese de representação num crime de ação penal pública condicionada. Lembrando que a representação tem que se dar dentro de 6 meses do conhecimento da autoria. Não importa a data do fato, o que interessa é a data do conhecimento da autoria. Representou? Beleza. A vítima pode mudar de ideia e retirar a representação? Pode. A isso nós damos o nome de retratação. Então, é a retratação da representação. E até quando a vítima pode se retratar da representação? Ela pode fazer isso até o oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CPP. Ana, tem exceção? Tem exceção. E qual é a exceção? A exceção é a Lei Maria da Penha, né? Então, a nossa exceção, vamos anotar aqui, a nossa exceção é o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Então, a Lei Maria da Penha diz que a vítima pode, sim, quando o crime é de ação penal pública condicionada, se retratar da representação, desde que o faça na presença do juiz, numa audiência especialmente designada para essa finalidade, até o recebimento da denúncia, tá? Existe, inclusive, uma manifestação, o procurador da República, acho que foi o Procurador-Geral da República, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, salvo engano, foi uma declaratória de constitucionalidade, querendo que o STF, não lembro se foi uma declaratória de constitucionalidade, mas querendo que o STF se manifeste sobre as hipóteses, não sei se foi isso, não lembro qual foi a medida, mas buscando que o STF se manifeste pela impossibilidade de retratação tácita. Exemplo, a vítima pede a audiência e aí não comparece, entendeu? Então, mas isso ainda vai ser decidido. Então, o que eu preciso que você saiba? Pense, para a prova da OAB, não vão deixar margem para dúvida. Então, o que eu preciso que você lembre é que no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se o crime for de ação pública condicionada, a vítima pode se retratar sim, mas na presença do juiz até o recebimento da denúncia. A regra geral é até o oferecimento, na Lei Maria da Penha, até o recebimento, ok? Ana, mas aí me surgiu uma dúvida aqui. Imagine a seguinte hipótese, a vítima se retratou da representação. Se ela se retratar da representação e mudar de ideia de novo, ela pode se retratar da retratação? Ou seja, tipo, oferecer uma nova representação? E aí a posição majoritária, gente, é de que sim, a vítima pode sim se retratar da retratação. Ou seja, quando ela retira a representação, aquilo equivale a uma renúncia ao direito de representação. Só que a renúncia ao direito de representação, ela não é causa extintiva da punibilidade. A causa extintiva da punibilidade é a decadência. Então, qual é a consequência disso? Se a renúncia ao direito de representação, diferentemente da renúncia ao direito de queixa, renúncia ao direito de queixa é a causa extintiva da punibilidade. Mas a renúncia ao direito de representação não é. Então, nesse caso, se a vítima, tendo retirado a representação ou tendo renunciado ao direito de representação, quiser representar, ela pode fazer isso? Pode, desde que o faça dentro dos 6 meses decadenciais. Ou seja, aqueles 6 meses que contam da data do conhecimento da autoria. Então, se ela ainda estiver no prazo decadencial de 6 meses, ela pode mudar de ideia, ir até lá e representar novamente, ok? Existe exceção? Existe. Quando a retratação da representação, quando a renúncia ao direito da representação
tiver ocorrido em razão da conciliação, que é a composição civil dos danos da Lei 9.099. Aí, a composição civil gera um título executivo judicial cível e o acordo homologado pelo juiz acarreta renúncia ao direito de representação ou renúncia ao direito de queixa no caso de ação penal privada, e o juiz declara extinta a punibilidade, porque isso está expresso na Lei 9.099. Ok? Entendido, gente? Então, a gente precisa lembrar dessa situação e agora vamos finalmente responder a nossa questão de prova. Então, a questão diz, né? Ela vai lá, ela retira, pede para retirar, se retrata da representação, mas o MP no dia seguinte oferece a denúncia. Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos, em resposta à acusação, deverá alegar que ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data do fato? Não. Decadência é do conhecimento da autoria, não tinha ocorrido ainda. Letra B, a representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido? Gente, se o ofendido morrer, o direito de representação passa ao cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Letra C, ocorreu retratação válida do direito de representação? Essa é a nossa resposta. E letra D, a representação não foi válida porque foi oralmente? A representação não tem rigor formal, desde que haja manifestação inequívoca de vontade. Olha lá o ministro Edson Fachin. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para discutir com vocês. É uma questão que aparece demais, é um dos temas que mais caem na prova da OAB, primeira e segunda fase. Então, fica alerta nisso aí. E a Claudinha vem com vocês logo, logo para uma questão de penal. Não hoje, tá? A gente vai marcar e vai mandar nas redes sociais. Ok? Um beijo enorme. Sigam a gente aqui no canal Penal com Elas, no YouTube, né? O meu canal no YouTube é Ana Cristina Mendonça, o da Claudinha é Cláudia Barros Prof. E no Instagram, meu canal Professora Ana Cristina e o da Cláudia Barros Prof. Também. Ok? Beijo, gente! Ah, e mais do que isso, né? Peraí, tem que fazer. Lógico, não tem jeito, tem que fazer propaganda. Esperamos vocês no curso de segunda fase da OAB, né? Sempre ali, olha, sempre um curso que tem muito, muito carinho nosso envolvido, muita atenção para todos os alunos. E não se esqueçam, nosso Vadmecum, né? Muita gente hoje mesmo, eu já recebi 2 mensagens perguntando se o mozão maravilhoso, sensacional, extraordinário, se ele está disponível. O livro de prática está, o caderno de treino também, mas o mozão ele é feito a cada edição da OAB, ele já foi para a gráfica e é provável que ele entre na pré-venda na semana que vem. E lembrando que ele esgota logo, tá? Então, é isso. E para quem está aqui no canal do YouTube, tem um desconto, um cupom de desconto para os nossos cursos aqui embaixo, tá bom? Um beijo enorme, gente. Esperamos vocês no próximo vídeo.